Graça e paz do nosso Senhor, meu nome é Viviane Santos e hoje estamos com o nosso segundo chá com Bíblia. E hoje eu venho falar com vocês algo que Deus começou a amadurecer no meu coração ontem e durante todo o dia Ele veio ministrando no meu coração e confirmou aquilo que Ele já tinha falado a respeito de escolhas que mudam destinos. Muito forte, né? Eu pergunto para você, o que você tem protelado de tomar como decisão? Às vezes a sua bênção está a um passo, a uma atitude, né? Tá a uma atitude de você. E você fica deixando para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, como decidir um caminho a seguir ou uma decisão a tomar. E eu pergunto para você, o que você tem deixado para depois? Você tem tido medo de repente, uma negativa, medo da perda? O que tem passado na sua mente e no seu coração a respeito de uma decisão que ainda você não tomou? Vamos falar um pouquinho disso hoje? E o Senhor colocou no meu coração lá em Ruth 4, do versículo 9 ao versículo 15. Vamos lá? Então Boaz disse aos anciãos e de todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há de te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Ruth dá à luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. É muito lindo isso, né? É muito lindo porque Ruth e Orfa eram noras de Noemi. E quando seus esposos faleceram, Noemi deu a elas a escolha de seguir o seu próprio caminho, de estar voltando para Moabe. E Moabe era uma terra de pessoas que eram politeístas, era um povo mau, que vivia em conflito com Israel. E ela deixou essa opção para as duas, né? Essa escolha para as duas. Orfã decidiu voltar para sua terra de comodismo, a terra que ela conhecia, a terra dos seus parentes. Mas Ruth decidiu honrar a Noemi. É lindo, né? Ela podendo ser livre, ela escolheu andar com a sua sogra. Eu acredito, assim como a gente viu algumas passagens em Ruth, de como Noemi orientou a Ruth, ela era uma boa sogra. E mesmo se não fosse, eu creio que o coração de Ruth estava em honrar aquela mulher e não deixá-la sozinha. E ela foi agraciada com um esposo, um remidor, que resgatou as duas. E nós sabemos que mais do que isso, essa decisão de Ruth, essa escolha dela de ajudar a tua sogra, abençoar a tua sogra e não abandoná-la, fez com que ela tomou essa decisão falando, né? O teu povo seja meu povo, o teu Deus seja meu Deus. E ela nem imaginava os frutos que ela colheria. Se você vê lá em Mateus 1, fala da genealogia de Jesus. E ela se encontra lá. É muito lindo, né, irmãos?
É muito lindo. Uma decisão que muda destino. Ela foi abençoada naquele tempo e até hoje, quando a gente lê a história dela, é um exemplo pra gente. Como que uma mulher que veio de um povo como Moabe se tornou uma mulher referência na sua escolha, né? Ela foi abençoada e abençoadora, né? E também lembro de Abraão e Ló. A gente vai estar indo lá em Gênesis 13. Porque Ruth tomou uma decisão que foi abençoada e abençoadora. E a gente vai falar um pouquinho de Ló lá em Gênesis 13. De Abraão também, né? Que também tomou uma decisão. Lá, quando o Senhor fez a promessa a Abraão, ele falou: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. O que ele fez? Levou Ló. Ló era filho do seu irmão. Só que como o irmão faleceu, ele foi criado, né? O Ló foi criado como irmão, né? O sobrinho foi criado como irmão. E Abraão tomou essa decisão de levá-lo junto, sendo que ele foi orientado por Deus para não levar ninguém, né? Só, no caso, a esposa, Sara. Mas a gente vai estar lendo lá. Gênesis 13, do 7 até o 12, que fala o seguinte: Abraão e Ló separam-se. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está em toda a terra diante de ti? Eia, pois aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Então a gente sabe que Ló tomou a decisão dele baseado naquilo que ele via. Abraão, seguro, né, ele estava com o Senhor estava com ele, né, tinha feito a promessa para ele. Ele simplesmente deixou para Ló essa decisão de escolher o lugar que ele queria. E Ló avistou uma terra próspera, uma terra bonita, né, com campinas, com verdes. E ele falou: opa, eu quero aquele lugar ali, aquele lugar é próspero. Então eu vou com meus gados, vou com tudo que eu tenho para lá. E Abraão, ele poderia estar em qualquer lugar, como no deserto, que ele ia prosperar de qualquer jeito, porque o Senhor estava com ele. E quem tem o Senhor tem tudo. E a gente voltando para Ló, o que aconteceu? Era uma terra onde a maldade, a iniquidade tinha se espalhado. E o Senhor deu a ordem da destruição de Sodoma e Gomorra. E pela oração de Abraão, Ló foi poupado por Deus. E Deus deu essa oportunidade dele sair. E a gente sabe da história, né, da esposa de Ló, que olhou para trás, porque como eles saíram correndo em meio à destruição, única ordem que tinham deixado para eles é que eles não olhassem para trás. Porque o olhar para trás é o quê? Nossa, olha o que eu estou deixando. Nossa, por que eu deixei? Ali era bom para mim. Então você fica presa ao passado, como muitas pessoas fazem, né? De ficar olhando para trás, para o passado e ficam paralisados, né? Viram uma estátua de sal, né? Como a esposa de Ló. E a gente sabe todo esse contexto do que aconteceu, depois se vocês quiserem ler, e o que aconteceu entre Ló e a sua filha mais velha, que gerou Moabe, né? O povo de Moabe. Então, gerou maldição sobre a vida deles, né? A desobediência, né? A escolha sem orientação de Deus, a escolha pelo que é visto e não pelo que primeiro é pensado, raciocinado e bem orientado. Porque, como eu falei no vídeo de ontem, Deus ele deixa pessoas aqui para nos orientar. Conselheiros, né? A gente pode estar buscando em pessoas de Deus conselhos para nos ajudar nas nossas decisões. Mas mesmo assim,
você tem que orar, pedir a Deus para te direcionar, porque tem coisas que Deus fala com você. E Deus vai testificar no seu coração aquilo que é para você, aquilo que não é. Então, mesmo pegando os conselhos, Deus vai testificar e confirmar no seu coração, tá? Então, a gente vê uma escolha errada, né? Uma escolha baseada no que é visto e que Ló tomou. E, infelizmente, ele colheu frutos ruins. Porque é aquilo, né, irmãos? O plantio, ele é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. E Deus é tão misericordioso que nós nem colhemos tudo aquilo que nós merecemos, né? Mas muitas das vezes a gente sofre consequências pelas nossas decisões erradas, pelas nossas escolhas erradas. E também lembro, né, a gente fala escolha correta, como Ruth, escolha errada, como Ló, e a gente vai falar um pouquinho, lá em Lucas 18, alguém que decidiu não escolher. Que a gente sempre critica, né, aquele que escolhe errado, aquele que escolhe certo e você às vezes não tem a coragem de tomar a mesma decisão, mas a gente também tem aquele que decide ficar neutro, paralisado, com medo. O Senhor, através do Espírito Santo, nos deu nos deu um espírito de ousadia, de coragem e não de covardia. Então vamos lá, colocar em prática, né, irmãos? Então vamos lá, em Lucas 18, vamos falar de alguém que decidiu não fazer nada. Lucas 18, a partir do 18 até o 30. O jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo quem pode salvar-se? Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na ida de vindoura a vida eterna. Oh, glória! Irmãos, esse jovem rico, ele teve uma oportunidade de ouro, de andar junto com Jesus. Só que o que ele fez? Ele pesou o que ele tinha, muito dinheiro. Aqui quando fala que que é difícil, né, uma pessoa rica entrar no reino, por causa disso. Que às vezes, como a gente sabe que o Deus desse século é o Mamon, é o Deus é o dinheiro, que é o Deus de muitas pessoas, elas preferem o dinheiro do que abrir mão de certas coisas. É claro que aqui falou abrir mão de tudo, mas assim o Senhor Jesus falou que mais vale a vida eterna do que a vida passageira que a gente vive aqui. Eu creio que foi um teste de coração, né? Foi um teste de onde está o coração desse homem? Naquilo que as mãos dele pode produzir e alcançar, ou naquilo que só o Senhor Jesus, só nosso Deus, nosso Criador pode nos dar, que é a vida eterna, né? Olha a comparação, uma pessoa vive uma vida saudável 80, 90 anos, e olha em comparação à vida eterna, né? Então, esse jovem preferiu não fazer nada, continuar na mesma, né? E lá em Lucas 5, 37 a 39...
fala a respeito de algo que o Senhor também colocou em meu coração. Quando a gente toma uma decisão, a gente tem que ter a consciência que a gente vai perder algo. Não tem como você receber algo novo na sua vida se você não tiver espaço no seu coração, não tiver espaço na sua vida. Então, é muito justo que custe algo. É justo que custe algo. Eu sempre falo que a gente pode ter qualquer coisa, mas a gente não pode ter tudo, a gente tem que fazer a nossa escolha. Qual que é a sua ordem de prioridade? O que importa para você? O que é mais valoroso na sua vida? Aonde está seu coração? Nos tesouros do céu? Ou naquilo que está na terra, que a traça e a ferrugem corrói? Aquilo que é eterno ou aquilo que é passageiro? E essa passagem, Lucas 5:37 ao 39, fala muito comigo a respeito disso. Fala o seguinte: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor o velho. O que acontece, irmãos? Os odres, são compartimentos de couro que eles colocavam aquele suco de uva para ser fermentado, para virar o vinho. E a gente sabe que tudo aquilo que é fermentado expande. Então imagina que quando eles produziam, o vinho da forma artesanal, eles colocavam nesse odre, nesse compartimento de couro, que é macio, maleável, e enquanto esse vinho era fermentado, ele ia expandindo o couro até um limite. Então, quando esse couro chegava nesse limite, ele ficava rígido, porque ele cresceu, ele expandiu, ele esticou. E aquele vinho ali, que antes era novo e agora é velho e fermentado, ele tem mais sabor, ele tem mais valor. Por isso que fala que o vinho velho é melhor, porque ele vai aperfeiçoando no valor, no sabor e no valor. E quando você faz um novo vinho para ser colocado em um lugar, para ser fermentado, ele não pode ser colocado no mesmo odre. Por quê? Aquele odre ele já chegou até a parte da expansão, o limite dele. Se você colocar odre novo e ele fermentar, ele vai crescer mais e vai romper. Você vai perder o odre e o vinho. Por isso, a gente tem que sempre renovar nossa mente. Lembrei de uma agora. Eu vou voltar aqui, mas lembrei de uma agora. Aqui. Fala o seguinte. Lá em Romanos 12, fala o seguinte, a partir do 2, E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se você estiver sempre com seus pensamentos rígidos, se você for aquela pessoa que não muda por nada, Eu cresci assim, vou morrer assim, e pronto, acabou. Se você não tiver seu coração maleável para que Deus possa trabalhar e colocar a vontade dele e te instruir com coisas novas, e você não der essa oportunidade de aprender coisas novas e ter uma metanoia, uma transformação de mente, você vai ficar estagnado, paralisado. Assim como esse odre que já estava expandido e se receber um vinho novo, ele vai se romper e tudo vai se perder. Então que você, essa hora, possa refletir a respeito das suas escolhas e decisões e pensar que você tem que ser uma pessoa maleável para receber o novo de Deus. E que muitas vezes você vai perder algo. As decisões que a gente toma na vida sempre remete a uma perda para que possa gerar um ganho. E às vezes aquilo que você está aprendendo, que você não quer soltar, é algo tão pequeno que você valoriza tanto. E às vezes aquilo que você vai dar espaço retirando isso, abrindo mão disso, deixando isso para trás, vai te dar a oportunidade de receber algo tão grandioso que às vezes vai vir em forma de uma semente, mas vai ser plantada, cuidada, germinada, vai crescer e vai dar frutos, e frutos que permaneçam para a glória de Deus. Então a minha palavra para você hoje é:
Tome a decisão que Deus falou para você tomar. Faça a escolha que Deus já falou com você. Às vezes você fica, Senhor, confirma, né? Confirma aqui, igual o Gideão. Confirma aqui, Senhor. Molha aqui, molha lá. Então, a minha palavra para você é: toma atitude. Faça aquilo que Deus já falou para você fazer. Não fique pensando no que vai ser perdido, porque Deus quer te abençoar com algo maior. Eu não falo a respeito de coisas físicas somente. Eu falo de tudo. Eu falo de mentalidade. Eu falo de posicionamento, de postura, de palavras, entendeu? Então, que hoje Deus possa falar através dessa palavra com você, para que você venha ser alguém que saia do conformismo, do comodismo. O evangelho é movimento. As coisas do Senhor funcionam no movimento. Então, que você possa ter isso em mente, de tomar a decisão que tem que ser tomada, de se movimentar e dar lugar para o novo de Deus, ter a sua mente transformada, para você receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu venho colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, a vida de todos aqueles que escutam, meu Pai, que me escutam nessa hora. Deus, em nome de Jesus, venha quebrantar os corações, venha tirar, meu Pai, a mentalidade do velho, Pai, para que o Senhor venha, meu Pai, colocar a mente e o coração preenchido com o novo do Senhor, que o Senhor venha repreender todo espírito do medo. Meu Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem impedido eles de tomarem a decisão certa, meu Pai, de prosseguir a vida, de arriscar, que tudo aquilo que de alguma forma está sendo uma muralha, meu Pai, um obstáculo, Senhor, impedindo eles de prosperar nos caminhos que o Senhor já determinou para eles, sejam arrancados da vida deles e caiam por terra agora em nome de Jesus, pois há poder em teu nome, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. O Senhor Jesus morreu naquela cruz, aquele sangue foi vertido na cruz para que nós possamos ser, meu Pai, herdeiros do teu trono, herdeiros de ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, que possamos ser embaixadores do Senhor nessa terra, que possamos andar firmes, meu Pai, que possamos decidir a ser, assim como fala, sim, sim, não, não, Pai, que não existe meio termo, que nós sejamos cheios do seu Santo Espírito, que possa nos dar coragem, ousadia, fé, intrepidez, que o Senhor venha moldar as nossas palavras, Senhor, que o Senhor venha nos dar uma nova unção, Pai, que o Senhor venha nos dar visão de águia, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, sensibilize nossos ouvidos, nossa alma, Senhor, venha nos conduzir para o caminho da vitória que o Senhor já tem preparado para nós, que nós possamos estar com o coração aberto para receber o novo do Senhor e que o Senhor venha ter a total liberdade, Paizinho, total liberdade de fazer a tua vontade em nós e através de nós, Pai. Eu peço que o Senhor venha tocar corações, Pai, e que o Senhor venha ajudar, Pai, orientar, dar discernimento, dar entendimento, dar visão espiritual, dar coragem, Senhor, para que o teu povo venha se posicionar e fazer aquilo que o Senhor pede, Pai. Em nome de Jesus, que nós sejamos obedientes, tementes, meu Pai, e corajosos, ó Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa contar o seu testemunho em nome de Jesus. Eu peço para você colocar aqui embaixo, se você ainda está em dúvida a respeito de uma decisão, se você tomou uma boa decisão, coloque seu testemunho aqui para que outras pessoas venham ser motivadas a fazer aquilo que é certo, aquilo que é prudente, aquilo que Deus nos manda fazer, né? A obediência gera testemunho, gera livramento, gera bênçãos para você e seu povo. Vamos lá? Faça a tua parte, que o Senhor já está fazendo a dele. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Até a próxima.